A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo, aqueles que estão nos ouvindo, né, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus possa falar com vocês nessa noite de uma forma poderosa. A gente tem passado por um tempo meio difícil, digamos assim, mas tudo está debaixo da proteção de Deus, tudo está na direção do Espírito Santo de Deus. E eu vou estar louvando com o hino para iniciar a EBD. E nada mais é uma letra que vai dizer um pouco do que nós estamos passando, para a humanidade não desistir, para continuar orando, para continuar buscando. Porque nós sabemos que tudo isso é permitido por Deus. E aqueles que permanecer na fé, com certeza vencerá. Amém? Que Deus possa falar com você através desse louvor. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Deus está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, eu não creio que vai passar. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Deus está enviando consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar.
pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere pelo amor de Quero cumprimentar você com a paz do Senhor e quero, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir permissão a você que está aí na sua casa para a gente, mais uma vez, estar entrando no seu lar para dar início à nossa lição número 9, ao qual que nós vamos estar estudando nessa noite, né? Estamos felizes por mais essa oportunidade que Deus nos deu de estar aqui levando a palavra do Senhor até você, e convido a você para convidar mais pessoas, ainda mais, para estar assistindo, né, a nossa lição e aprendendo um pouco com nós. Né, hoje nós estamos aqui juntamente com o Renato, presbítero Renato, e juntamente com a Gleice, né? Queremos pedir a Deus que Deus usa esses vasos para que fale com você que está do outro lado aí, nos assistindo. Mas antes de entrar na nossa lição, quero convidar você para a gente estar orando ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e grandioso Pai, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui mais uma vez, ó Pai. Não somente para ensinar, mas também para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor venha abençoar cada lar que está nos assistindo agora, e te pedimos que qualquer impedimento que haja, que o Senhor possa vir repreender, Senhor Deus, para que não nos tire a atenção de aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Deus. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Né, para você que tem a sua revista, né, nós estamos estudando, fazendo o estudo, né, da carta de Filipenses. Nós vamos estar estudando a revista, a lição número 9, né, que traz como título, característica de um obreiro fiel. Nós vamos aprender um pouquinho mais, quais são essas características. Quero adiantar para você, são 3 características que o apóstolo Paulo nos traz aqui. E característica, né, ela traz com o significado da palavra qualidade de um obreiro fiel. O nosso versículo-chave encontra-se lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 21, ao qual diz assim: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. Nós vamos estar estudando, né, do capítulo 2, do versículo 21 até o versículo 30. Né, para você que não tem a revista, né, você pode pegar sua Bíblia e estar acompanhando aqui com a gente. Né? E o objetivo desta lição é evidenciar as características de um obreiro fiel. Amém. Nós estamos aqui nesta reunião de louvor e adoração ao nome do Senhor e ao mesmo tempo aprendendo da palavra. Estudar a Bíblia é coisa maravilhosa. E a palavra fala aos nossos corações de uma maneira poderosa, né? Ela mexe conosco, mexe com o obreiro, mexe com quem não é obreiro, porque Deus chamou todos para ser obreiro, fazer a obra de Deus. É o reino de Deus que está exposto, né? Característica de um obreiro fiel, né? Então nós vemos aí essa introdução. Você vai descobrir como é a fidelidade, a virtude fundamental para um obreiro. Para você descobrir essa virtude, essa qualidade, né, que faz com que você seja um obreiro fiel. A introdução diz assim: o apóstolo tem pressa em saber como se encontrava o estado atual da igreja de Filipos. Ele desejava novas notícias e ajudar os irmãos, já que Epafrodito estava com ele há algum tempo. Como não poderia ir pessoalmente, pois estava preso, ele tem a preocupação de enviar o melhor obreiro que ele tinha para aquela igreja. Timóteo, no grego significa quem honra a Deus, ou alguém honrado por Deus.
Este obreiro era experimentado e havia aprendido muito na sua convivência com Paulo. Não haveria também ninguém ao nível de Timóteo, que se preocupava com os irmãos filipenses de maneira sincera e que não iria se aproveitar da igreja. Filipenses 2:20. Paulo enviaria também Epafrodito, que havia ido até a prisão de Paulo em nome da igreja, levar uma oferta ao apóstolo, Filipenses 4:18, Filipenses 2:25. Não se sabe ao certo se Epafrodito era um dos líderes da igreja em Filipe, ou um cristão comprometido com Cristo. Mas é bem evidente que Paulo tinha por ele elevada consideração e estima ao chamá-lo de meu irmão, cooperador e companheiro de luta, Filipenses 2:25. Número 1, Epafrodito chegou às portas da morte para suprir o que faltava de socorro para o apóstolo, Filipenses 2:30. 2. Filipenses 2:25 28. Timóteo e Epafrodito são dois obreiros de valor. Nesta lição aprenderemos com esses dois obreiros, cooperadores e companheiros de luta do apóstolo Paulo. Faremos uma análise do texto de Filipenses 2:19 ao 30 e veremos algumas características importantes de um obreiro fiel. Então nós vemos aí essa segurança que nós temos quando nós encontramos com Deus e temos com Ele um relacionamento. Deus nos chamou para nós sermos salvos, né? Deus escolheu para sermos salvos, e aí nós somos nominados então por Deus, tendo essa grande missão de pregar o Evangelho. Tem pessoas que questionam sobre missão, que homens, né, mortais, como pode ter missão? Missão é só para Deus, mas nós somos filhos de Deus, herdeiro com Deus e com Cristo, por doação. Deus nos chamou para sermos salvos. 1 João capítulo 1 e versículo 12, ele diz, a todos que o chamou, os nomeou para que ele seja filho de Deus. Então nós recebemos a adoção pelo Pai para sermos filhos. É por isso então nós temos missão como homem de Deus para ser fiel aqui na terra, mostrar o que Deus tem de grandiosidade. Amém, amados? Observamos aqui que neste primeiro ponto aqui, né, diz assim, o apóstolo Paulo tem pressa em saber como se encontrava o estado atual da igreja em Filipos. Nós vemos aqui a preocupação que o apóstolo Paulo, né, que ele tinha em saber como é que estavam os irmãos da igreja. Né, uma das características, né, que eu posso ver aqui no apóstolo Paulo é o quê? A preocupação. Porque aquele que é um bom pastor, ele se preocupa com as suas ovelhas, ele quer saber como a sua ovelha está, ele quer cuidar da sua ovelha. E sabemos que quando Paulo estava neste momento, ele estava preso, né? Não poderia ir até a igreja, mas mesmo assim ele se preocupava, né, em saber como é que estavam os irmãos daquela igreja ao qual se encontrava. E outro ponto importante aqui, Renato, que eu acabo me encontrando, né, que diz assim, esse obreiro era experimentado e havia aprendido muito na sua convivência com Paulo. Né, observamos aqui que está falando de quem? De Timóteo. Né, Timóteo, né, já estava andando com Paulo, né, e ao qual ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Uma das lições importantes que nós possamos tirar nessa primeira parte dessa introdução desse estudo é que você que quer ser um obreiro, anda com um obreiro. Você que almeja um dia ser um obreiro na casa do Senhor, ser um pastor e ter um verdadeiro chamado de Deus para a sua vida, que você ande com obreiros, você vai ver como é que funciona a vida de um obreiro. E aqui nós vimos, né, o apóstolo Paulo falando que esse obreiro já tinha experiência, porque andava com o apóstolo Paulo. Nós encontramos então esse texto que fala maravilhosamente ao nosso coração, dizendo que obreiro, né, é ser servo não questiona, ele vai. Nós tivemos na lição anterior, quando o Cleito disse, né, que quando você é convidado com um amigo para fazer alguma coisa, você nem pergunta o que vai fazer, porque você acredita no amigo. Então Deus também tem feito isso conosco, Ele tem dado-nos missões e nós nem questionamos o que vamos fazer, porque sabemos que é tudo correto, é dentro de um combinado, é dentro de algo, né, ali já programado, não é algo à solta, né, que pode acontecer. Então nós vemos esses obreiros aqui, ele tinha experiência tanto com Paulo quanto com Deus, por isso eles eram fiel à igreja, né? Número 1, o obreiro fiel ama a igreja de Jesus.
pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com o de Jesus Cristo, Filipenses 2:21. Primeiro ponto diz assim: cuidando em primeiro lugar dos interesses de Jesus. Timóteo não era egoísta. Isso é um alerta para nós. Estamos de fato buscando os interesses de Jesus. Estamos de fato buscando o interesse de Jesus? João Batista disse a respeito de Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Timóteo não se preocupava com os que ganharia ou com o que iria dizer a respeito dele, nem em qual seria a honra humana de suas ações. Ele de verdade se preocupava com os interesses que interessava a Jesus em primeiro lugar. Número 2, buscando o bem-estar da igreja de Filipe. O obreiro sabe que a igreja precisa ser cuidada, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Filipenses 2:20. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Filipenses 2:19. Calvino afirma que Paulo lhes promete a ida de Timóteo para que a espera resista mais corajosamente e não deem espaço aos impostores, pois como na guerra a expectativa do socorro anima o soldado a ponto de impedi-lo de desistir. Assim também, esta consideração era oportuna para encorajar profundamente os filipenses. Calvino conclui afirmando: e se a mera expectativa já exerceria tanta influência, sua presença teria um efeito mais poderoso. Quando pediram ao general Bull um recado a ser transmitido do exército da salvação em todas as partes do mundo, ele telegrafou uma só palavra: outros. Não poderia ter sido escolhido uma palavra melhor para expressar o espírito que deveria animar a vida e o serviço cristão. Servindo a igreja e cooperando por amor. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, um lado, meu irmão cooperador e companheiro de luta, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Filipenses 2:25. O bispo Paulo Lockman, ao citar Epafrodito como cooperador de Paulo, afirma o seguinte: a igreja se ressente de cooperadores. O que significa isso? Cooperador é aquele que trabalha sem aparecer. A grande maioria gosta de ser o cabeça, o dirigente. O cooperador serve onde for necessário, da tarefa simples ao complexa, ele está disponível. Russell Shedd nos diz que, através da história, a igreja demonstrou forte tendência de formar uma hierarquia. Os líderes importantes sobem escada de honra e autoridade. Ele acredita que Paulo teria julgado esta inclinação contrária à vontade de Cristo. Lucas 22, 24 e 27. Epafrodito não foi considerado superior nem inferior a Paulo, mas simplesmente um trabalhador ao lado de Paulo. Epafrodito, cujo nome significa encantador, amável, nos dá exemplo de constância e determinação, como vemos em Filipenses 2:30. Pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Nós vemos aqui uma qualidade de homem, né, que abraça a causa do Senhor com toda a lealdade, né, com toda a firmeza. Nós vemos ali que veste a camisa do Evangelho e prega com ousadia. Então nós vemos, ele não estava importando de ser preso com Paulo, ele não estava preocupado com isso. Ele fazia a obra com determinação, né? Ele sabia o que estava fazendo, fazia com todo o poder, com toda a força, com todo o fôlego, porque ele sabia para quem ele estava trabalhando. Não era para Paulo, não era para Timóteo, né? Epafrodito aqui estava desenvolvendo um trabalho existencial ali, ele precisava fazer algo que a obra de Deus era carente, né? Então ele completava a obra ali de uma forma singular, de uma forma realmente que a igreja estava precisando. Então nós vemos que hoje existem muitas pessoas do Evangelho. Eu costumo dizer que muitas das vezes os grandes obreiros são os pequenos missionários. Aqueles que vão para a obra, às vezes ganhando um salário mínimo, e às vezes nem o salário mínimo chega até eles. E
E eles fazem a obra com determinação, com toda a força, com toda a dedicação, inclusive até com a própria saúde, né? Eles desgastam a saúde, a família, para fazer a obra de Deus. Então, os verdadeiros missionários, né, são os verdadeiros pastores, leais à obra de Deus e o reino de Deus. Faz mesmo por amor, né? Amém. É interessante, né, nesse ponto 1, o obreiro fiel ama a igreja de Jesus, né? E tem uma frasezinha aqui que diz assim: o obreiro fiel cuida dos interesses da igreja, buscando realizar a vontade de Jesus para ela. Como é importante você estar fazendo algo para Deus, né, realmente por amor, porque muitos não entendem, né, o que está fazendo ali, qual que é o seu papel na igreja, né? Simplesmente agradar ali um líder em determinado departamento, e não é bem assim. Aqui a gente pode ver como que eles entenderam o propósito do que eles estavam fazendo, né? Cuidando em primeiro lugar dos interesses de Jesus, que é o mais importante, né? Que esse é o princípio, esse é o real motivo de nós estarmos aqui, né? E isso nos traz um certo conhecimento de nos fazer entender a vontade de Deus para nossas vidas, de fazer-nos reconhecer como nós somos falhos, né, diante de algo que nós estamos fazendo aqui dentro da igreja, que muitas das vezes de uma forma relaxadamente, né? Quantas vezes nós viemos para a igreja e fizemos de qualquer jeito, né? Sendo que, se nós pararmos para pensar, para quem que nós estamos fazendo tudo isso, né? A excelência é para quem? A honra é para quem, né? E Timóteo, ele não se preocupava com o que ganharia ou o que iriam dizer a respeito dele, porque ele sabia para quem que ele estava fazendo, né? Então a gente tem que entender isso, né? Se você sabe para quem você está fazendo, que a honra não é para homens, e sim é para Deus, não olhe para quem está falando alguma coisa de você. Ó o irmão lá aparecido, né? Vamos dizer assim, né? Está querendo só se aparecer. Não. Se você entender o propósito de Deus para a sua vida, faça como esses irmãos fizeram, né? Por amor à obra de Deus, sem olhar a quem. Simplesmente buscando o bem-estar da igreja, né? Porque era para Deus, era a igreja do Senhor. E olhamos aqui também, né, coisas importantes aqui, ao qual que nós temos que trazer para nós também, né? Para nós que somos obreiros, né, irmão Renato? E para aqueles também que pretendem um dia caminhar e fazer a obra do Senhor, né? Porque todos têm um chamado, como já ouvimos aqui o nosso irmão Renato falar. E ouvimos e lemos aqui uma coisa importante, né, sobre Timóteo. Timóteo não era egoísta. Olha que coisa importante aqui, que é a qual nós temos que aprender como obreiro e como servo do Senhor. Timóteo não era uma pessoa egoísta. O que é ser uma pessoa egoísta? Aquele que se refere a si mesmo, que quer tudo para ele. Hoje nós temos visto o quê? Muitos obreiros egoístas, que só ele quer se aparecer, só ele que é o melhor, e a obra do Senhor não é assim. Na obra do Senhor, nós não temos concorrência. Todos nós somos chamados para um propósito, somente para glorificar o nome do Senhor. Todos nós temos espaços na obra do Senhor. E esse é o convite que essa lição traz para você. Talvez você não quis ainda vir fazer parte da obra do Senhor, mas você faz parte da obra do Senhor. Mesmo sentado no banco, ajudando de uma forma ou de outra, você já está ajudando na obra do Senhor. E quando nós olhamos aqui, outro ponto importante que eu quero deixar para você que está nos assistindo aqui, que essa lição fala sobre o cooperador. O que é ser um cooperador? É aquele que trabalha sem aparecer.
observamos que quantos e quantos quer se aparecer, mas o verdadeiro obreiro, aquele que serve o Senhor, ele é um obreiro que não quer se aparecer, ele está sempre fazendo as coisas para Deus, ele não quer mostrar para o pastor, para o presbítero, para os irmãos da igreja também, que está ali fazendo a obra do Senhor, mas sim, é aquele que fica por trás dos bastidores fazendo a obra do Senhor, sabendo que Deus está vendo e que Deus já está recompensando também. E outra coisa importante que eu quero deixar aqui ainda sobre o cooperador serve onde for necessário, dá tarefas simples às mais complexas, ele está disponível. Observamos hoje que muitos cooperadores só quer fazer aquilo o que vai parecer. Ele quer fazer somente aquilo que vai colocar ele no topo, aonde que todos vejam. Mas o verdadeiro cooperador, o verdadeiro colaborador na obra do Senhor, é aquele que não importa se a tarefa é difícil ou se é fácil. E quero deixar aqui um exemplo sobre Jesus. Jesus foi um verdadeiro cooperador na obra para o reino de Deus. Foi um verdadeiro servo, fez tudo aquilo que Deus tinha designado para ele, sem reclamar, sem murmurar. E hoje, muitas das vezes nós só olhamos para alguns cooperadores que começam a fazer a obra do Senhor, já está murmurando, já está reclamando. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso principal alvo, a qual que nós possamos olhar e ter exemplo dele, que ele sim, serviu na obra do Senhor, sem reclamar e sem murmurar. E quero deixar outra coisa importante aqui, que eu achei também nessa revista aqui, sobre Epafrodito, cujo nome é encantador, amável, e ele ainda nos dá um exemplo de constância e determinação. O que é constância? É perseverança, Quando nós olhamos para esse homem de Deus, que foi separado para fazer a obra, para fazer missão juntamente com Timóteo, nós temos que olhar para ele também e ver ele como um espelho para as nossas vidas também. Nós temos que ter perseverança e determinação naquilo que nós fazemos. Está difícil? Eu sei que está difícil, mas Deus está conosco, Deus está nos ajudando, Deus está nos suprindo das nossas necessidades para nós estar fazendo a obra do Senhor. A gente percebe aqui como ainda, é difícil para muitos entender essa palavrinha servir, Como é difícil, É algo tão simples, mas para alguns, por estar às vezes determinado cargo, vamos dizer assim, já acha difícil você colocar uma cadeira no lugar, fechar uma janela no final do culto, Se preciso for ajudar no banheiro, num dia de um evento especial, São coisinhas simples, de ver um copo no chão, mas tem quem faça isso, vou deixar ali. Servir, Eu estou usando assim exemplos simples, mas que fazem toda a diferença quando a gente entende o que é servir. Não é porque eu tenho um cargo que eu estou em cima de um púlpito, servindo por um departamento maior, que o meu irmão, que é um pouquinho abaixo daquilo que eu exerço ali em cima, eu tenho, digamos assim, um crachá de excelência. Não, somos todos iguais. A partir do momento que eu descer ali, eu também posso ajudar lá fora, numa cantina, eu posso ajudar ajeitando uma cadeira, eu posso fazer outras coisas que não fazem diferença nenhuma pelo cargo que eu tenho, Então, se você entender isso na sua vida, essa questão de servir, porque nós não somos melhores que ninguém, Há um versículo que diz: convém que ele cresça, que eu diminua, Que a cada dia nós tenhamos assim humildade para entender isso, Humildade que não é você mostrar numa roupa, num jeito de falar simprão,
mas ter humildade de reconhecer aonde que nós estamos errando, ou se eu ainda não aprendi a servir, para mim fazer da maneira correta, né? Da maneira como agrada a Deus, como agrada a Cristo, que é assim que nós vamos ser abençoados. E é assim que a nossa igreja cresce, em unidade e em sabedoria de Deus. Amém. Então nós vemos aí que realmente esses dois homens fizeram a diferença na igreja de Filipe e continua sendo um grande exemplo para nós, né? Então nós vemos aí que é necessário nós abraçarmos a causa do Senhor. Quando a igreja precisa de cuidado, Deus levanta homens para cuidar. E quando precisa de amor, aí nós doamos, né, para essa obra, para que ela cresça, para ela ser realmente o que Deus tem colocado. A porta que Deus abre, homem não fecha. E a porta que Deus fecha, homem não abre. Deus é o provedor desta obra. Não é nem o irmão, nem a irmã, nem eu que sou o provedor aqui. Deus coloca as pessoas certas nos lugares certos. Você tem que só desenvolver o seu trabalho, o seu talento, né? Servir é o nosso trabalho. Então nós sabemos que não existe uma maneira de medir isso. É nós dispormos para a obra e Deus completa o que a gente precisa. Aumentar o número de fiéis. Quem dá a ovelha, né? Quem gera ovelha não é pastor, é ovelha, né? Então é nós que temos que evangelizar, é nós que temos que buscar, é nós que temos que acolher, é nós que temos que fazer o melhor aqui para ser grande diante de Deus. Então é necessário que nós desenvolvamos então, sermos um obreiro fiel, amando a nossa igreja. Segundo ponto diz, o obreiro fiel não é negligente, pois todos os outros preocupam com os seus próprios interesses e não com o de Jesus Cristo. Filipenses 2:21. Calvino segue essa linha de entendimento afirmando o seguinte: não devemos interpretar isso como se eles dedicassem exclusivamente aos seus interesses pessoais e não dispensassem nenhum cuidado pela igreja, mas sim que eles, dominados por seus interesses individuais, em certa medida, era negligente à promoção do bem comum da igreja. O verdadeiro obreiro se dedica. Wersbe afirma que não é possível gerar uma atitude submissa com uma hora de sermão, uma semana de retiro espiritual ou mesmo um ano de serviço, como no caso de Timóteo. A submissão desenvolve-se dentro de nós à medida que nos entregamos ao Senhor e procuramos servir aos outros. Eu sempre digo, obreiro não é eleito obreiro, ele já é obreiro, por isso ele passa a ser eleito. O presbítero não é eleito presbítero ou designado presbítero, ele já é presbítero. O pastor não é escolhido pastor, ele já exerce o pastorado antes. Paulo disse, aquele que deseja episcopado, excelente coisa deseja, mas convém que tudo seja por Deus preparado. Então, se você está desenvolvendo aquele trabalho, Deus vai então completar o restante, mas você tem que se dispor. Você quer cantar, louvar, exaltar ao Senhor, então prepare-se, porque Deus completa a obra a partir dali. Então você tem que se dispor, tem que fazer a obra. Eu lembro na época, um pouco lá atrás, né, cerca de uns 30 anos atrás, a gente ia escolher um obreiro, um diácono, né? Eu lembro uma vez que tinha um teste para diácono, o diácono chegou todo engravatadinho, aí o pastor chegou e olhou para ele, irmão, precisa de lascar aquelas lenhas. Ele tirou a gravata na hora, colocou em cima de um pau lá, pegou o machado e foi lascar a lenha. De repente, aí o pastor viu aquilo, o pastor até saiu, porque ele ficou muito comovido com a situação. Mas era um teste para o diácono. E o diácono era tão submisso, ele nem olhou diferente, estava limpinho, né? Mas foi lá, suou um pouco cortando a lenha. Depois que ele foi entender que era um teste para o diaconato. Então ele já exercia. Não precisava fazer um outro teste nele, não precisava, porque ele estava disposto a fazer a obra de Deus. Se era pregar, ele pregava, mas era cortar a lenha também, ele cortava a lenha. Então esse é o teste do grande obreiro, né? O verdadeiro obreiro se esforça, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e não somente dele. Filipenses 2, 26 e 27. Ao comentar sobre Filipenses 2, 26 e 27, Isaltino Gomes Coelho Filho faz a seguinte pergunta: como os líderes devem encarar a obra? E ele responde: Epafrodito quase morreu na obra. A paixão é não diletantismo,
indiferença. A obra de Deus só pode ser feita passionalmente, nunca de forma fria e burocrática. Então nós vemos que a pessoa que disposta a fazer a obra do Senhor, ele tem que estar voltado para ela, tem que fazer com todo o carinho, com todo o amor, com toda a dedicação. Você que vai pregar, um certo pregador me disse, para você pregar 40 minutos, você tem que orar 40 minutos, não é só escolher um texto lá e né? É muito bom isso, mas se você orar, isso vai ter um efeito grande, né? Assim um grande pregador estava falando, e a gente começa a analisar que quanto mais você é abençoado, mais você abençoa, porque é esse o reino de Deus. Eu preocupo muito quando eu venho pregar na igreja, eu preocupo com o tempo de cada um dos irmãos. Eu somo o tempo dele e dá anos de trabalho. Então nós vemos, é muito tempo ali, muito gasto investido para ouvir um mensageiro encher linguiça. Então é necessário que tenha habilidade, capacidade, fazer algo especial, algo que impressiona, algo que muda a vida, que muda o coração, e aí você vê a ação de Deus operando. Se você vai cantar, se prepara para cantar, porque é para Deus, e Deus te elegeu com autoridade, você tem poder para fazer aquilo. Nós vemos aqui esses homens, ele sentia realmente poderoso para fazer essa obra. Por quê? Porque eles tomavam posse, é o reino de Deus, eu estou fazendo, Deus precisa de mim para fazer acontecer, e aí eles faziam acontecer. Amém, amados? Renato, quando nós olhamos, né, para essa revista, que riqueza que tem, e principalmente essa lição aqui, né, elas nos dá apenas 3 características, mas essa característica, né, parece que é tão simples assim, mas quando nós olhamos mais a fundo, nós vamos entendendo, né, que aquilo que Deus quer para nós, né, observamos que a primeira característica de um obreiro fiel é o quê? Aquele que ama a igreja de Jesus, né? Observamos que aquele obreiro, né, ele ama a igreja de Jesus, ele ama pessoas, né? Ele não ama só a si próprio, mas sim, ele se doa para os outros irmãos também. E observamos no ponto 2, ao qual que nós estamos aqui, ele fala que o obreiro não é negligente. Quando nós olhamos aqui para o versículo 2, 21, que diz, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Como que é triste, né, muitas vezes a gente olhar para um obreiro e saber que ele é um obreiro negligente. Né? Por quê? Porque primeiramente ele está buscando as coisas que é sua. Né? Mateus capítulo 6, versículo 33, diz, buscai, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o verdadeiro obreiro, aquele que não é um obreiro negligente, primeiramente ele se interessa às coisas do reino. Ele busca as coisas do reino e está interessado em saber como é que está as suas ovelhas. Ele não vai negligenciar aquilo que Deus colocou na mão dele. Ele vai fazer aquilo com amor, com dedicação e com um propósito, né, que não é de se louvar a si mesmo, mas sim de louvar ao reino de Deus. Outro ponto importante aqui, né, que o verdadeiro obreiro, ele se dedica, e aqui ele fala sobre submissão. Como é importante nós entendermos essa palavra submissão. A pessoa que é submissa, ela desenvolve dentro de você mesma, à medida que nós entregamos e procuramos servir ao Senhor. Quando nós falamos no mundo aí, que nós temos que ser submisso à nossa liderança, muitas pessoas falam, mas como que você vai ser submisso a homem? Mas quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos entender e ser submisso sim aos nossos líderes aqui. Porque isso é uma característica de um obreiro fiel. E quando nós olhamos aqui para Epafrodito e Timóteo, eles eram submissos ao apóstolo Paulo, que era o líder deles. Né? Observamos que, em momento nenhum, nós não vemos aqui o apóstolo Paulo falando coisas que eles negligenciavam na obra do Senhor. Mas sim, eram obreiros fiéis, que encaravam as coisas de Deus com sinceridade. E outro ponto aqui, que me chamou bastante atenção, é assim, como os líderes devem encarar a obra? Né? Essa é uma pergunta
que é para minha reflexão e para sua reflexão, que você é obreiro na casa do Senhor. Né? E talvez você que almeja um dia ser obreiro na casa do Senhor, né? São perguntas que você pode ir refletindo sobre ela também, e aprendendo um pouco mais, para que quando você ser um obreiro na casa do Senhor, você não vai ter dificuldade em desempenhar o verdadeiro papel ao qual Deus pede. E Ele nos dá a resposta aqui, né? Epafrodito quase morreu na obra, é paixão e não deletarismo, né, que significa indiferença. Observamos aqui que Epafrodito, ele se dedicava na obra mesmo, ele ia e fazia de peito aberto, de coração, fazia a obra do Senhor por amor. É o que nós hoje estamos precisando também. Precisamos de obreiros que abraçam a causa e que faz a obra do Senhor com amor e com dedicação. Tem um ponto aqui, né, que diz assim: não é possível gerar uma atitude submissa com 1 hora de sermão, 1 semana de retiro espiritual ou mesmo 1 ano de serviço. É um processo, né? É um processo, é um trabalhar de Deus nas nossas vidas para nos preparar dia após dia para aquilo que Ele quer de nós, né? Assim a gente vai aprendendo a servir, a fazer as coisas de Deus tudo com excelência. Então, é um processo, né? No caso de Timóteo, a submissão desenvolve-se dentro de nós, à medida que nos entregamos ao Senhor e procuramos servir aos outros. Ou seja, há um ponto importante aqui: entrega, né? Entrega. Me fez lembrar agora, no início do ano, né, quando conversávamos com um grupo de louvor, e foi a nossa primeira reunião, e eu orava antes e apresentando a equipe, eu falava: o que o Senhor quer de nós para esse ano? E a palavra que veio no meu coração foi entrega. Então, o que a gente precisa? Nos entregarmos a Deus. Mas como nos entregarmos a Deus? É nos esvaziarmos o nosso eu para nos encher de Deus, né? Entrega é isso, é reconhecer as nossas falhas, porque aqui nenhum de nós, né, somos perfeitos. Tudo que nós estamos falando aqui, Deus também tem trabalhado em nós, né? E isso também está sendo um processo na minha vida, eu creio que na vida do irmão Renato, na vida do irmão Edmar. É um processo, é um trabalhar de Deus. E a partir do momento que você começa a exercer essa entrega para Deus, as coisas começam a fluir na sua vida, você começa a entender muitas coisas e Deus começa a trabalhar de forma sobrenatural. É onde que vem o verdadeiro obreiro, né? É aquele que se esforça, sim, a partir do momento que ele se entrega para a obra de Deus. Amém. Nós encontramos então o terceiro ponto, né? Além de todas essas colocações dos nossos irmãos aí, nós encontramos o terceiro ponto, diz assim: o obreiro fiel possui um histórico de vida. O obreiro não faz no micro-ondas, mas no fogão a lenha. Bispo Anderson Caleb. Maravilha, né, isso aqui? O obreiro não se faz no micro-ondas, mas no fogão a lenha. É bem quente, né? É mais demorado, é um trabalhar, é um desenvolver. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai, Filipenses 2:22. O verdadeiro obreiro não aparece do nada, mas possui uma história de caráter. O Ari afirmou que Paulo não colocou Timóteo em sua equipe no mesmo dia em que o rapaz se converteu. O apóstolo era sábio demais para cometer um erro desse. Ele o deixou como membro da igreja de Derbe e Listra, uma congregação onde Timóteo cresceu nas coisas espirituais e aprendeu como servir ao Senhor. Quando Paulo voltou à região, alguns anos depois, descobriu com grande alegria que dava bom testemunho de Timóteo. Os irmãos em Listra e Icônio, Atos capítulo 16, verso 2. Anos depois, Paulo escreveu a Timóteo sobre a importância de permitir
que os novos convertidos cresçam antes de colocá-los em cargo de maior responsabilidade no ministério. O bispo Paulo Luckmann afirma: precisamos pôr à prova os obreiros e as obreiras, candidato ao ministério da palavra e a qualquer outro ministério, e aprovar o credenciamento. Timóteo não era inexperiente ao ser colocado nessa missão. William Dricke afirma que Timóteo poderia ter cerca de 35 anos. Segundo Russell Shedd, Timóteo era homem de Deus porque tinha qualidade provada. A palavra grega dokimai comunicava confiança. Quem duvidava se uma moeda era realmente feita de prata e deixava cair um piso de mármore, pelo ruído que emitia, podia-se ter a certeza se era ou não composta de chumbo ou prata. Era dokimai, aprovada ou rejeitada. Timóteo alcançou a aprovação pela maneira que serviu ao Evangelho. Então nós vemos a escolha, a seleção aqui do homem. Ele já exercia o ministério desde quando aceitou Jesus, mas deixou lá, ele cresceu, né? Ele cresceu como obreiro, ele cresceu como homem de Deus, conheceu ao Senhor, né? Porque a gente vai conhecendo a partir de que a gente tem experiência, né? A Bíblia diz que a fé vem pela palavra, e a palavra e pela oração, né? Então aí nós conhecemos Deus nessa consonância, né? Então nós vamos ali reconhecendo a Deus e crescendo ao mesmo tempo. Então Timóteo tinha essa habilidade espiritual, ele tinha amor à obra, ele cresceu ali dentro e sabia como realmente a obra era necessário a se fazer. Então ele possuía um histórico de vida. Nós lembramos uma passagem que Paulo disse, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, né? Persevera nessas coisas e salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Lembra de quem o tens aprendido. Ele estava falando da avó de Timóteo. Nós vemos a avó que cuidava dele. Então Timóteo tinha sido ensinado pela vovó lá como caminhar os passos de Cristo. Então nós vemos essas lembranças fazer com que Timóteo então fosse esse obreiro fiel a Deus, né? Que Deus abençoe as nossas vidas, que aprendamos realmente ser fiel a Deus, como esses homens de Deus foram no passado, e deixou a sua história, deixou o seu legado, né? A gente não é visto pelo que faz, não é para aparecer, né? Não é como se a gente quisesse aparecer. Deus faz com que nós façamos, e aí Ele nos promove, né? Ele faz a promoção. Amém, amados? Observamos que nesse terceiro ponto aqui, existe uma coisa importante para a característica de um obreiro fiel, né? Um obreiro que tenha qualidade, né? Ele tem que possuir um histórico de vida, né? Quero relembrar para você esse exemplo aqui que o escritor, né, deixa aqui para nós, né, irmão Renato? Que o obreiro, ele não se faz no micro-ondas, né, mas sim no fogão a lenha. Observamos que no forno micro-ondas, para você esquentar uma coisa lá que está congelada, você coloca lá 2 minutos, já sai praticamente, né, quase torrada já. É rapidinho, você consegue fazer, né? Mas quando nós vamos fazer a comida no fogão a lenha, né, quanto mais tempo ela demora para ficar pronta. E sabemos que ainda dela levar mais tempo, mais saborosa ela fica com mais qualidade ainda. E não é diferente, né, quando a igreja se faz um obreiro, pouco a pouco, passo a passo. A nossa caminhada com Deus é passo a passo, é pouco a pouco. Observamos que os nossos passos, nós tiramos um pé e colocamos o outro, tiramos um, colocamos o outro, ao qual nós vamos firmando e vamos prosseguindo. Observamos aqui que o comentador ainda fala que o apóstolo Paulo, ele tinha 35 anos, né? Ou seja, Timóteo já não era mais uma criança, né? Já era uma pessoa adulta, né? Já era uma pessoa que tinha uma caminhada na igreja, né? E observamos aqui que o apóstolo Paulo, ele já era um homem, né, experiente nisso aí. E quando o irmão se converteu, ele não colocou ele já como obreiro, ele deixou ele um pouco de membro, para assim depois passar ele para obreiro.
E observamos outro ponto importante aqui, em qual o bispo Paulo Luckmann, né, ele afirma que precisamos pôr à prova os obreiros e as obreiras. Né, observamos o quê? Que o aluno que está candidato a algum cargo, ele tem que ser colocado em prova. Quando nós estamos estudando na escola, como é que nós tiramos nota? É através da prova, é colocar colocar o nosso entendimento na prova, é colocar ali. E essa passagem aqui serve para você que é um líder da igreja. Você coloca os seus obreiros à prova, para ver se eles já estão aprovados. Né, Renato? Nós vemos aqui algumas igrejas, pessoas que logo se convertem e colocam eles já no trabalho, na frente já como pastor. Mas não é assim que funciona. As coisas é de passo a passo. Você vai cooperador, você vai a diácono, e assim você vai subindo aos poucos. Você não tem como você subir uma escada já lá em cima. Mas sim, você tem que começar do primeiro degrau, saber como é que funcionam as coisas. Quando a pessoa chega à gerência de uma empresa, ela não chega hoje e amanhã ela já é gerente. Ela vai passar por vários cargos na empresa, para aprender como é que se faz aquilo ali, para assim depois chegar à gerência da empresa. E não é diferente com os obreiros também. Tem que ser passado cargo por cargo, para aprender como é que funciona, para depois sim, você chegar a um líder, a um cargo maior na igreja. Isso sim, é você ser um obreiro de fogão a lenha, passo a passo, você vai aprendendo pouco a pouco, e Deus vai te capacitando dia após dia. Amém, graças a Deus, né? Então nós sabemos que o obreiro tem que ser aprovado. Se ele for aprovado, ele passa em todos os testes, né? Como a moeda, né? Que é testada, solta no som, conforme o barulho que ele faz, você vê se realmente ele é ou não ali com qualidade, se tem chumbo ou tem prata, né? Então se tem condições de fazer isso com material, então o obreiro também da mesma forma. Então para descobrir que um obreiro é um obreiro de Deus, ele é desafiado para o reino de Deus. Então se ele proceder igualmente, então ele vai ser ricamente abençoado. Nós vemos que existe vários outros testes, né? A gente sabe que diverge muito, tipo aprovações, testes para obreiro. Cada igreja, cada ministério tem a sua metodologia, e é muito válido isso, né? Esse aprendizado. Nós sabemos que a nossa igreja aqui separa para obreiro, e depois, como obreiro, ainda ele tem um tempo para ser ordenado, porque ele tem que realmente sentir-se na obra, né? Porque tem pessoas que se sentem desafiado. Eu nunca fui diácono, eu sempre fui eleito a presbítero, né? E aí nunca fui diácono. E aí de repente fica uma saudade, assim, faltou, pulou uma parte lá atrás. A gente foi serviçal na igreja, em tudo a gente fazia. Faltava um obreiro, a gente estava lá, a gente era diácono, era porteiro e tudo. Mas designado para o diaconato, nunca fui. Então fica uma vaguinha lá atrás, né? Uma vez presbítero para sempre. E aí então, teve um momento, o pastor perguntou para mim, você aceitaria ser diácono? Falei, olha, a obra de Deus eu faria de qualquer jeito, diácono, não diácono, e se não for eleito também, faço a mesma coisa, né? Então a igreja lotava e a gente fazia o trabalho de diácono, fosse para limpar banco, afastar banco, lavar a igreja, tudo, né? Então a gente estava à disposição. Então a obra de Deus é feito com dedicação. Então a prova realmente é fazer com amor, aquilo que você gosta, aquilo que você sente realizado, né? Então a obra de Deus é gostoso, quando você às vezes luta, e aí você está cansado. Aí quando termina aquela festa, foi positivo tudo, você fala, graças a Deus, valeu a pena todo aquele esforço, né? Então essa é a dedicação que a gente tem, né? A conclusão diz assim, sinais do cuidado pastoral. Letra A, o obreiro se preocupa pessoalmente com a igreja. Paulo envia 2 obreiros, Timóteo e Epafrodito, mas antes de tudo, a sua vontade era de ir pessoalmente. Filipenses 2, 23 ao 25. Seu desejo de rever a igreja era muito forte. Ele gostaria de poder abraçar seus irmãos, não apenas enviar assessores. Letra B, os obreiros enviados, por sua vez, tinham um real relacionamento com a igreja. Filipenses 2, 20 e Filipenses 2, 25 ao 30. Letra C, o obreiro sente falta do rebanho. Ao falar de Epafrodito, Paulo diz que
ele tem tido muita saudade de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. Filipenses 2:26. Calvino, ao comentar esse verso, diz que um dos sinais do genuíno pastor é que, enquanto se encontrar a grande distância e se detiver voluntariamente por atividade piedosa, não obstante, será atingido por preocupação pelo seu rebanho e terá saudade dele. E ao descobrir que suas ovelhas se angustiam por sua causa, ele se preocupará com a tristeza dela. Letra D. O obreiro precisa ser aprovado e aprovado. O bispo Paulo Lockman afirmou o seguinte: precisamos de servo que, como Timóteo, tenha sido testado e aprovado, cujos frutos falam claramente de quem ele é. Então nós vemos essa qualidade, né? E está ligado à pessoa, às ações. É tipo a pessoa de ser. O chapéu fala muito pelo dono. Você vê o chapéu dele, você lembra da pessoa que é. Então, as ações de cada um é vista de longe, né? O que ele faz repercute forte, né? Aí nós vemos que quando Paulo chegou à igreja, ele disse que não precisava nem perguntar para o pessoal. O pessoal já falava, não, o irmão Timóteo fez isso, o irmão Timóteo fez aquilo, né? Epafrodito fazia assim, ou fazia daquele outro jeito, né? Então, Epafrodito aqui trazia água e servia o copo aqui, né? Ele era um serviçal da igreja, ele estava à disposição. Então, esta é a grande bênção da pessoa que serve e faz o reino de Deus. Uma pessoa aprovado, ele mesmo aprova o que faz. Então, ele sente prazer em estar fazendo aquele trabalho, independente de qual for o trabalho. Tem pessoas que selecionam, né? Se você disser, mas banheiro tem que lavar, né? Na verdade, a gente é obreiro, a gente faz qualquer trabalho, qualquer coisa para a obra acontecer, né? Desde esticar uma lona, quanto preparar também o solo, né? Então a gente faz tudo isso. Amados, Deus abençoe a cada um. Vamos ouvir então, super interessante nesta hora. Irmãos, como que é importante a gente entender sobre aquilo que Deus quer para conosco, né? E vimos aqui que, né, Epafrodito e Timóteo, né, não se reclamava daquilo que era designado para eles fazer. Eles faziam com amor, com dedicação, aquilo que, né, Deus tinha colocado para eles fazer. E fica aqui nessa conclusão, né, os sinais dos cuidados pastorais. O apóstolo Paulo queria estar ali presente, queria saber como é que estava andando a obra do Senhor ali, né? Então, o super interessante diz assim, negligência, do latim negligentia. Esse termo designa a falta de cuidado na aplicação de tarefas. O negligente é descuidado no que faz, realizando suas obrigações com desleixos, omissão de seus deveres ou simplesmente com preguiça. O negligente não planeja e desperdiça muitas coisas. O escritor de Provérbios afirma que quem é negligente na sua obra não é irmão do desperdiçar, né? Então, que possamos ficar aqui com essa parte super interessante e meditar um pouco mais, né, sobre a negligência. E serve para nos aplicarmos na nossa vida. Como é que nós estamos fazendo a obra do Senhor? Nós somos um obreiro relaxado ou somos um obreiro provado e aprovado por Deus? Né? Que possamos refletir e colocar isso em nossa vida. Se nós estamos fazendo a obra relaxadamente, né, que nós possamos fazer ela com amor e com dedicação. E se nós já estamos fazendo essa obra do Senhor com amor e dedicação, que cada dia nós possamos fazer ela mais e mais ainda, com amor e aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, meus irmãos, pegando tudo isso que nós aprendemos nessa noite, né, nesse dia, esses pontos tão importantes, né, da lição, a gente viu aqui no ponto 1, o obreiro fiel ama a igreja de Jesus, né? O ponto 2, o obreiro fiel não é negligente. O terceiro, o obreiro fiel possui um histórico de vida. E a gente chega aqui na aplicação prática, e com mais 3 pontos, para que nós possamos refletir, né?
E o ponto 1 diz assim: estamos dispostos a abrir mão de nossos interesses pelos interesses de Jesus? Ponto 2. Não devemos ser obreiros negligentes. A. Que não se interam das programações da igreja. B. Nunca comparecem às reuniões. C. São desatentos com a frequência nos cultos. D. Têm sempre desculpas para não se dedicarem. Terceiro ponto. A igreja precisa de obreiros maduros e experimentados. Que a nossa fé esteja sempre firmada, sim, em Cristo, com sabedoria, com maturidade, para fazer tudo com excelência para o Senhor, dentro do que nós aprendemos aqui, aplicando tudo isso na nossa vida, né, com prática realmente, revendo os nossos conceitos, aquilo que nós estamos agindo de maneira errada, e corrigir para que seja feito com excelência para o Senhor sempre. Amém? Eu vou passar para o nosso irmão Renato, e ele estará orando, né, encerrando a nossa escola desse dia. Amém. Então nós encontramos nesta lição, nós estudamos ela, e você aí, você pode dizer assim, e vocês são fiéis, as pessoas podem dizer que você é um obreiro fiel no Senhor? Depois de lermos sobre as características de um obreiro, você pode se considerar assim, um homem fiel? Então esse é para você pensar aí e refletir um pouquinho. Até onde você é fiel, até onde você é honesto, né? Até onde você é dedicado para esta obra. Então essa fidelidade, esse levantar de Deus na tua vida e preparando você para ser um obreiro fiel. Você que deseja ser obreiro, você que realmente já faz alguma coisa para a obra de Deus, dedique-se a Ele. Ele vai fazer obra grande na tua vida. O reino de Deus precisa de homens e de mulheres dispostos a fazer. Nós vemos a Bíblia se cumpre literalmente. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. A gente começa a olhar para os irmãos que se dispõem a fazer a obra. Nós somos um grupo grande e quando nós vamos escolher pessoas para designar, fazer alguma tarefa ou trabalho na igreja, às vezes temos dificuldade de achar pessoas que se disponham. Não é pessoas capazes, né? Formadas em algum, não. É pessoas que se dispõem a fazer. Nós temos dificuldade, porque as pessoas não querem se colocar à disposição na obra. É necessário a gente parar um pouquinho. Toda a minha vida eu preocupei com isso, porque a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros para a sua seara. E o próprio Jesus disse, rogue ao Senhor da seara, irmão Dimar, para que envie ceifeiro, né, a sua seara. Porque ela está prontinha para ser colhida, mas ninguém quer fazer isso. É necessário nos se colocar à disposição, sermos obreiro fiel. Não é só obreiro por ser líder na igreja, obreiro de um modo geral que faz a obra, né, que dedica intensamente. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este privilégio. Sabemos que somos agraciados por Ti com essa dádiva, esse aprendizado, ó Deus, de ser obreiro fiel ao Senhor. Ó Pai, deixarmos de ser negligente, estarmos dispostos a fazer a Tua obra. Nós sabemos que o mundo caminha no caos, nós sabemos que tem pessoas que se promovem na igreja de uma maneira ou de outra, mas nós queremos, ó Senhor, um verdadeiro avivamento em nossas vidas, aonde está chegando a nossa voz, aonde está chegando, ó Deus, essa mensagem. Pai querido, que o Senhor esteja moldando, ó Deus, tomando o primeiro em cada vida. O Senhor quer homens fiéis ao Teu reino, pessoas que estejam dispostas a fazer a Tua obra, para que alcance galardão no céu, as bênçãos, a recompensa, nada aqui, mas sim na eternidade. Pai querido, que ele esteja disposto a fazer o reino do Senhor aqui, para que a Tua obra possa crescer e ser, ó Deus, expandida em toda a face da terra. Ser conosco, ó Pai, e dá-nos a Tua grande vitória. Pai, essa pessoa que está confessando ser negligente, faltoso diante do Senhor, perdoa-lhe os pecados. Pai, torna, Deus de amor, a dar a alegria da salvação, para que ele faça a obra com diligência, com cuidado, ó Pai, para que o Teu nome seja engrandecido e o Senhor possa crescer na sua vida. Como disse João, convém que ele cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, suplicamos e agradecemos. Amém.